Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Eu sou Norian Segato e chegamos ao episódio de número 50 do nosso podcast. E para comemorar essa efeméride, temos um convidado para lá de especial, jornalista, radialista, locutor esportivo e responsável pela comunicação da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a ONCB, Marcos Aurélio de Carvalho. Eu fiz questão de convidar o Marcos por dois motivos principais. Um é o Marco, piada pronta, vocês entenderam. Um é o marco dos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, completados agora em 2025. E outra é que agora, no começo de setembro, acontece aqui em São Paulo o 10º Encontro Mundial de Deficiência Visual. É a primeira vez que esse evento ocorre no sul global e deve reunir cerca de 1.500 pessoas cegas ou com baixa visão, com uma programação extremamente interessante. Marcos é o responsável por toda a logística de comunicação do encontro. Quero aproveitar também e fazer uma provocação para você. Como o nosso tema de hoje é deficiência visual, eu convido você a ouvir o programa de olhos fechados. Pode ser sentado no sofá, deitado, onde você quiser, menos se estiver dirigindo, é claro, né? Faça essa experiência e ela será enriquecedora nessa nossa conversa. Aproveito também para convidar você a nos seguir nas redes sociais, se inscrever no nosso canal, acompanhar, compartilhar os nossos episódios. Envie seus comentários, críticas e sugestões. Eles são sempre muito importantes para nós. Esse programa foi gravado no dia 26 de agosto, um dia antes de comemorarmos o Dia da Psicóloga e do Psicólogo, 27 de agosto. Então, em nome da diretoria do sindicato, quero deixar aqui um parabéns para todas as pessoas que assumem diariamente o valoroso compromisso social da psicologia brasileira. Vamos à nossa conversa. Roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Como eu falei aqui na introdução do programa, nós estamos às vésperas de um evento muito importante para as acessibilidades, que é o Encontro Mundial da Deficiência Visual. E para falar sobre isso, eu estou aqui com um dos responsáveis pela organização desse evento, o jornalista, radialista, professor de comunicação, Marcos Aurélio de Carvalho. Marcos, te agradeço muito você ter recortado um tempo para poder estar aqui falando com a gente. Eu sei que nós estamos à véspera, hoje é dia 26 de agosto, o evento começa dia 1º de setembro, então eu imagino a quantidade de tarefas que você deve estar aí acumulado para fazer. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para conversar. Olha, Norian, a honra é toda minha, não estranhem a voz, eu estou saindo de uma gripe, logo depois que eu voltei do evento no qual estávamos juntos em Brasília, da comunicação colaborativa da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, então peguei uma gripe, nada grave, mas já estou me recuperando, e é isso, é o que você falou, nós estamos na reta final, só contar um bastidor, pessoal, antes da gente começar a gravar, eu já estava aqui atendendo um telefonema para corrigir uma placa de homenagem do evento, para vocês verem a correria que está, né? Aí eu disse, não, Norinha, agora vou até desligar aqui o celular ou deixar no silencioso para ninguém incomodar, porque agora a prioridade total é Pode Sim, o podcast do Sindicato de Psicólogos de São Paulo, psicólogos e psicólogos. Então, uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, Marcos. Você é uma pessoa com baixa visão, certo? Isso. Não é cego, tecnicamente falando. Cego de um dos olhos, baixa visão no outro. Baixa visão no outro. Como é que foi esse seu processo? Geralmente a gente acha que as pessoas têm mais dificuldade, e você se supera o tempo todo, conseguiu trabalha bem, quer dizer, tem muito estigma ainda em torno da pessoa com deficiência visual ou cega de uma forma geral? Eu poderia te resumir da seguinte forma. Bom, eu vou completar daqui a pouquinho, no dia 15 de setembro, 64 anos de idade. E 2 de setembro também é o mês do meu aniversário de profissão. Eu vou completar 44 anos, porque foi quando eu estreiei na primeira rádio que eu estagiei lá no Rio de Janeiro. Gente, eu moro em São Paulo há 18 anos, eu e a Luciana moramos em São Paulo há 18 anos, mas eu nasci no Rio de Janeiro. E eu nasci
no famoso, até pelo lado ruim também, Complexo do Alemão, na comunidade da Fazendinha, que é uma das comunidades que compõem o Complexo do Alemão. Meu pai consertava aparelhos de rádio e TV para sustentar a nossa família. Então, eu nasci já com a deficiência visual, eu fiz 4 cirurgias entre 0 e 4 anos de idade, que nada resolveram, só pioraram minha visão. Eu nasci com catarata e glaucoma congênitos devido à rubéola que a minha mãe teve na gravidez. O meu irmão mais velho, que é 11 meses só mais velho do que eu, não tem deficiência visual. Então eu e ele nascemos no Complexo do Alemão, a casa era até boa, bem estruturada, mas num lugar muito paupérrimo, né? E sempre estudamos em escola pública. E eu era um menino que era apaixonado, principalmente depois dos 10 anos de idade, 11 anos de idade, apaixonado por ouvir rádios do mundo inteiro. Os aparelhos de rádio que meu pai consertava, alguns pegavam onda curta, que eu brinco com meus alunos, que eu digo que é a internet da época, que eu podia ouvir a rádio BBC de Londres, a Central de Moscou, a Voz da América, eu ouvia na época da Guerra Fria, desde as rádios do bloco capitalista ao bloco socialista, eu ouvia tudo isso e era apaixonado por ouvir as rádios de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas, e ficava anotando num caderninho, né, os nomes dos radialistas. E eu sou cego do olho direito, né? Eu, aos 7 anos de idade, tive que fazer uma cirurgia, essa sim, bem sucedida, para adaptar essa prótese. Ainda era uma outra prótese, mas essa é a que eu tenho atual desde os 13 anos de idade, mas aos 7, né, em dezembro de 1968, adaptei o local do olho para receber a prótese estética. Eu perdi todo o globo ocular direito aos 7 anos de idade com glaucoma secundário. E o olho esquerdo, gente, eu enxergo, mas é aquela coisa, é nítido, mas é longe. Eu, por exemplo, agora, pessoal, estou acompanhando o Norian, e a tela em que ele aparece para mim é a tela grande, eu estou na tela pequena. Mas eu não consigo, dessa distância que eu estou, por exemplo, detalhar quais são, né, esses quadrinhos que tem atrás dele e tal. Até são nítidos para mim, mas são distantes e tremidos. Né? A imagem aparece tremida, porque a pessoa que tem catarata e glaucoma fica com um nistagmo, que é a tremedeira do nervo óptico. Então, para mim, Norian e você, amiga, você amigo, vocês que estão me acompanhando, para mim é como se o mundo tivesse todo em miniatura. E aí aquela história, não seria longo aqui de explicar o caminho todo, mas em resumo, aquele menino apaixonado, eu brinco muito isso em outras entrevistas, que eu digo que eu sou um cara de amores correspondidos, Norian, que aquele menino de família pobre do subúrbio, que estudou 95% da vida, 95 mesmo, por cento da vida, em colégios públicos, escolas públicas, universidade pública, porque meu pai nem tinha dinheiro para pagar, só teve um rápido período em que eu estudei numa escola privada, mas meu pai não pôde continuar pagando. Aquele menino se apaixonou por 3 coisas na vida, e as 3 são as que eu faço até hoje. Né? Aquele menino da década de 60, década de 70, se apaixonou por rádio, por jornalismo e por sala de aula. E são as 3 coisas que eu faço na vida. Eu dou aula, eu coordeno equipes de rádio, e coordeno equipes de jornalismo. Assim, minha 4ª grande paixão, e eu digo que as 4 são grandes paixões. Talvez, se tivesse que escolher uma das 4, seria o educador, né, que é o mais amo. Mas ser jornalista, radialista e gestor de gente, gestor de pessoas, como eu fui na Rádio Globo de São Paulo, na Rádio CBN, fui apresentador da Rede CBN por muitos anos, fui repórter de campo da Rádio Tupi. Norian, brasileiro tem mania de dizer, né, o primeiro disso, eu trabalho numa organização latino-americana, até está aqui, ó, ao fundo está a logomarca da ULAC, eu sou gestor de comunicação da União Latino-Americana de Cegos, e brasileiro tem mania de dizer, é o primeiro nisso, a gente é muito zoado pelos países vizinhos por isso. Só que eu pesquisei por 30 anos, hoje eu posso afirmar, eu fui o primeiro repórter de futebol com deficiência visual no Brasil, nos anos 80. Os outros registros vêm dos anos 90 em diante. E eu comecei... Como você conseguia fazer isso, cara? Eu comecei minha carreira de jornalista no jornalismo esportivo. Fui repórter por 8 anos, cobrindo os clubes, fazendo jogos, atrás dos gols, fazendo a ponta, como se diz no Rio. Aqui em São Paulo a gente chama de meta, né? E depois, em 1996, é que eu disse, não, chega, vou ficar muito rotulado como esportivo, então vou trabalhar no jornalismo geral. Aceitei um convite para ser o apresentador da Rede CBN. Mas voltando ao jornalismo esportivo, nem eu sei, Norian. Eu sei que assim, foi a bola que quicou na minha frente, já que eu estava falando de esportes, né, para chutar para o gol, e aí eu não podia jogar fora a oportunidade. Então, na Rádio Tupi do Rio, que é a que disputa a liderança até hoje do futebol do Rio, desde os anos 70, que é a disputa pela liderança do futebol em rádio no Rio, entre Rádio Globo e Rádio Tupi. E na Rádio Tupi,
Eu fazia o dia a dia dos clubes, cobria os treinos, cobri 2 anos e meio Flamengo, 2 anos e meio Botafogo, 1 ano e meio Vasco, 1 ano e meio Fluminense, mas também muitas vezes ficava atrás do gol. Sofri muito preconceito por isso, também alguns maus colegas, tira o Marquinhos, tira o Marco Aurélio de trás do gol. E no rádio eu era Marco Aurélio, né, na Rádio Tupi. O narrador o saudoso do Alcei Bueno de Camargo, que era de Marília, aqui de São Paulo, mas foi um dos grandes narradores do Rio de Janeiro, dizia assim: tocou para Bebeto, Bebeto que tocou para Andrade, Andrade para Zico, chutou na linha de fundo. Marco Aurélio dizia: pois é, do Alcei, ele tocou com a perna esquerda, talvez dali teria sido melhor o Zico tocar com a perna direita. E Bebeto pedia a bola, levantava o braço, pedia a bola no lado da área, poderia também ter recebido o passe. Não recebeu, o Zico tentou, o Zico arriscou, linha de fundo, tiro de meta, 0-0 no placar da Rádio Tupi. Eu fazia isso, o repórter que ficava atrás do gol, surpreendentemente um deficiente visual, complementando a informação do narrador, usando uma lupa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Já que o nosso bate-papo aqui no Pode Sim é sempre um bate-papo descontraído, leve, vou tomar a liberdade aqui com o Norinha de pegar a lupinha que eu usava atrás do gol. Vou soltar só um pouquinho o microfone, Norinha, para poder pegar com as duas mãos aqui. Se uma pessoa cega está nos acompanhando, eu tenho que áudio descrever. Então, vou descrever. A lupa que Marcos Aurélio usava desde a época do futebol, ela é como um óculos, como outro qualquer, com armação de óculos e tudo mais, só que com um monóculo, como se fosse um binóculo só com um lado, encaixado dentro da lente do olho esquerdo, que é o olho que Marcos Aurélio enxerga. E então, esse monóculo de cor preta e arredondado, ele permite a visão à distância. O único problema dessa lupa é que ela fecha o campo visual. Então, é muito engraçado que eu ficava torcendo para o jogador não fazer lançamento longo, porque senão eu ficava assim, cadê a bola? Né? Porque ela não tem campo, ela é como se você estivesse olhando por um cano. E isso é um problema, né? Realmente eu reconheço. E além do mais, meu olho tremia. Não, era uma luta. Foram 8 anos de muita luta, mas é o que eu falei anteriormente. Foi a oportunidade, foi a bola que quicou para mim, e eu não poderia ter jogado fora essa oportunidade. Não, isso é uma história maravilhosa, né? Se hoje a gente ainda tem preconceito, se a gente ainda tem bullying em cima disso, eu imagino há alguns tantos anos atrás. Você também faz parte da Organização Nacional de Cegos do Brasil, foi fundada em 2008. De 2008 para cá, você viu evolução nesse processo de acessibilidade, acolher melhor as pessoas com deficiência visual, seja na escola, no trabalho? Como é que foi essa evolução ou não? E você falou em setembro, eu faço aniversário em setembro também. Opa! Somos 2 virginianos. 2 virginianos. Então, Norian, o processo da relação da humanidade com as pessoas com deficiência é um processo em curso, como todo processo. E ele é tão rápido quanto possível e mais lento do que o desejável. Ou seja, claro que a gente gostaria que fosse uma coisa mais rápida, um processo mais rápido, mas já é bem melhor. Existem 4 etapas, basicamente, da relação da humanidade com a pessoa com deficiência. A primeira era do extermínio. Em muitas etnias, e eu estou falando do período anterior à chamada Idade Média, em muitas etnias, inclusive, a pessoa com deficiência era simplesmente executada, porque era vista como uma pessoa não produtiva, e em alguns cenários era vista como uma pessoa castigada de Deus. Eu brinco muito com isso nas minhas palestras, de que eu devo ter cometido muitos pecados na encarnação anterior, se fosse essa a lógica, né? Então, era a do extermínio. A segunda etapa, que vai ali do começo da Idade Média até o século XVIII, claro que isso vai variando de país para país, de cultura para cultura, é a etapa caritativa marginalizada, que é uma etapa na qual não se pode mais matar, né? Afinal, a igreja tinha feito um acordo com o Império Romano, matar já era considerado pecado, e então você não mata, mas você isola. Aí tem toda a literatura em torno, se vocês perceberem, por exemplo, Corcunda de Notre Dame, né? A história do Quasimodo, é exatamente isso, é isolado na torre. Ele, como é considerado uma pessoa diferente das outras, a gente isola. Mas não pode matar, porque matar é pecado. A terceira etapa não, essa pessoa tem uma cidadania, temos que reconhecer essa cidadania dela, e então temos que tratá-la, então uma concepção médica, tratá-la e temos que educá-la. É o que tecnicamente é chamado da etapa médico-reabilitadora, que vai do final do século XVIII até os anos 80 do século XX.
é quando surgem, no final do século XVIII na Europa e no século XIX no Brasil, as escolas especiais de surdos, de cegos, ainda segregadas, mas já é alguma coisa, já não estou nem matando, como na primeira etapa, nem isolando na torre. Estou colocando para estudar, estou colocando numa escola, ainda uma escola segregada, mas é uma escola. Então, é isso. Eu até brinco muito com a história do sinal sonoro nos institutos de cegos. Né? Tinha uma amiga minha, ex-aluna, Débora, que era cega, nos anos 90, ex-aluna da ONG, porque ainda tem a UNIR, né, para contar, a União e Inclusão em Redes e Rádio, que é uma ONG que eu coordeno, vai completar 30 anos no dia 1º de março, e essa minha aluna dizia assim, professor, eu acho que os institutos de cego e de surdos acham que a gente não trepa. Ela falava com esses termos. Dizia, como assim, Débora? Ela dizia assim, não, porque se você vê bem, só tem sinal sonoro na frente do instituto. Ah, eles acham que a gente não transa, que a gente não vai ao bar, então a gente só precisa do sinal eletrônico para sair de casa e chegar no Instituto de Cego, sair do Instituto e voltar para casa. Né? Era assim nos anos 90. Agora já existem outros lugares que tem sinal sonoro. Mas, enfim, é isso, é um processo evolutivo. Então, era ainda uma etapa segregada. Acho que ainda não tem, hein? Não, não tem. mas então a terceira etapa é a etapa médico-reabilitadora. Já é uma evolução, porque você não está nem matando a pessoa, como na primeira, nem marginalizando e isolando em casa ou na torre ou no quarto, como na segunda etapa, que coincide com a Idade Média, não por acaso. Mas você já evoluiu, já está colocando para estudar, alfabetizando. Ali surge a contribuição imensa do Luiz Braille, né, no século XIX. Então o Braille, que aliás está simbolizado aqui na logomarca da ULAC, que está atrás de mim, passa a ser uma importante ferramenta de inclusão. Até hoje, mesmo com as tecnologias, o Braille ainda é válido, ainda é relevante, importante, só que essa pessoa não se misturou com as demais, quer dizer, essa pessoa precisa da convivência com os demais, e as demais pessoas sem deficiência precisam da convivência com a diversidade, para se acostumar com a diversidade. Eu tive esse privilégio, né? Mesmo lá no subúrbio, com toda a precariedade, eu estudei sempre misturado com todo mundo. E tinha a hostilidade dos hostis e o carinho dos carinhosos. Tinha desde do menino que dizia, olha, 4 olhos e tal, às meninas e meninos que sentavam do meu lado para ditar o que estava escrito na lousa. Então, eu sou defensor da quarta etapa, né, que é chamada de modelo social da inclusão, modelo social da deficiência ou sociedade inclusiva, que começa a ser debatida no início dos anos 90, nas Nações Unidas, mas ganha a sua forma em texto de convenção, de acordo, de um acordo concreto internacional na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a nossa famosa CDPD, em dezembro de 2006. Vira uma convenção da ONU, da qual o Brasil é signatário. Então, essas são as 4 etapas. Então, a vida é um processo. E eu repito, fecho essa resposta do jeito que eu abri. É um processo mais lento do que gostaríamos, mas a notícia boa é que ele é um processo de avanços em curso. Inclusive a nomenclatura, né, a forma como o tratamento que se dá às pessoas também foi mudando, né? Tem uma época que era o politicamente correto, era falar portador de uma deficiência. Hoje já não se usa mais isso, hoje é só pessoa com deficiência. Que eu também acho que é limitado ainda. Eu uso óculos, eu agora estou de óculos, uma camisa preta, aproveitando me auto-descrevendo aqui, e aquelas coisinhas atrás que você viu lá no fundo é uma estante de livros, do outro lado tem um quadro russo. Algumas pessoas até me perguntam se é cenário esse fundo aqui cheio de livro, eu falo que não, é verdade, eu posso ir lá e pegar um para mostrar. Né? Tem essas coisas, todo mundo aqui tem um grau de deficiência. De um jeito. Não seria mais correto falar simplesmente pessoa cega, pessoa com baixa visão, pessoa cadeirante? Mas uma coisa não elimina a outra. Norian, existe um conjunto grande chamado pessoa com deficiência. E é importante demarcar, sim, diferenciar da pessoa sem deficiência. Por exemplo, tem uma grande polêmica sobre o monocular. A pessoa que não tem um olho, mas com o outro enxerga bem, é uma pessoa com deficiência? No nosso ponto de vista, não. Porque ela pode realizar todas as outras tarefas com o olho que enxerga. Então, e do ponto de vista do que está na lei brasileira de inclusão, também não. A lei é complementar à convenção. Então, o conjuntão se chama pessoa com deficiência. Esse grande conjunto é dividido em 4 subconjuntos. A pessoa com deficiência visual,
que aí se divide em 2 grupos, cegos e baixa visão. Né? Então, a maior parte das pessoas que trabalham comigo, elas são cegas totais. E eu até brinco com elas, que eu digo, em terra de cego, quem tem um olho trabalha muito. Não tem nada de errei, não. A primeira subdivisão desse conjuntão chamado pessoas com deficiência são as pessoas com deficiência visual, que se dividem em 2 subconjuntos, cegos e baixa visão. A outra, que também é uma deficiência sensorial, essas 2 primeiras são sensoriais, né? Visão e audição. A outra, que também é sensorial, é a deficiência auditiva, que pode ser chamada tranquilamente também de pessoa surda. Não há nenhum problema, nenhum constrangimento. É isso mesmo. As pessoas cegas, baixa visão, agora, pessoa surda. Os surdos, você pode dividir em 2 grupos, surdos oralizados e surdos sinalizados. O surdo sinalizado é aquele que usa linguagens de sinais de cada país. No caso do Brasil, essa língua de sinais, essa língua de sinais é a Libras, língua brasileira de sinais. E o surdo oralizado é aquele que usa um implante coclear e, portanto, ele consegue, com o uso de recursos técnicos, ouvir, ou um que tem uma audição muito limitada, consegue ampliar a audição, e aí, por causa disso, tem a referência sonora, e aí consegue falar também, consegue ouvir e falar. Esses são os surdos oralizados. E aí tem o terceiro grupo, que é das deficiências físico-motoras, que aí vem o cadeirante, o paraplégico, o tetraplégico e tal. E o quarto grupo, e aí quando eu digo 1, 2, 3 e 4, não tem ordem hierárquica não, tá, gente? Todos eles são importantes e relevantes. O quarto grupo são das deficiências intelectuais, né? Aí entra o Down, né, as pessoas com autismo, TDAH. O grande grupo chamado pessoas com deficiência é dividido basicamente nesses 4 subgrupos. E você acha que esse termo ele abrange e dá para se fazer? Porque não tem outra solução. Porque qual seria a outra solução? Não demarcar? Não demarcar essa diferença significaria não demarcar textos legais que possibilitem a nossa conquista e garantia dos direitos já conquistados. Conquista de direitos e garantia dos direitos já conquistados. Então, essa demarcação é importante, como, por exemplo, é importante demarcar qual a diferença de psicólogo para psiquiatra. Porque vocês têm uma série de direitos no âmbito profissional, no âmbito da carreira, que tem a ver com a carreira profissional de vocês. Tal. Então, vocês precisam dessa demarcação para questões legais, para conquista de direitos, para demarcar o âmbito do trabalho de vocês. Eu, por exemplo, como jornalista, eu sei quais são meus âmbitos, minhas obrigações, minha relação com as leis que dizem respeito como a lei de imprensa, como o artigo 5º da Constituição sobre o direito de comunicar. Então, é importante para demarcar quais são as nossas necessidades e quais são os nossos direitos garantidos e os nossos direitos por garantir. Para isso, a gente precisa ter o nosso campo bem demarcado. Toda adjetivação sempre, às vezes, me causa ainda algum ruído. Dizer, a pessoa com doença mental, hoje a gente, né, já existe uma grande parte não se usa mais da psicologia que não se usa porque não é doença. Né? Então, mesma coisa. Pode ser um sofrimento, pode ser uma coisa, mas não é uma doença localizada ali. Então, mesma lógica. Outras formas de compreender, quando a sociedade evolui, essa linguagem também tende a se evoluir. Lembra quando eu falei que saímos da terceira para a quarta etapa, que a terceira etapa era médico-reabilitadora? Por isso que a pessoa com deficiência, infelizmente ainda hoje, ainda tem gente que usava o Código Internacional de Doenças, o CID. O que está errado, a gente tem que usar a avaliação biopsicossocial, porque a gente sai da lógica, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tira a pessoa com deficiência da lógica médica e passa a pessoa com deficiência para a lógica biopsicossocial. Ela sai da lógica médica, portanto, aquilo que antes era abordado como doença, a deficiência não é doença. A deficiência ela é consequência de uma doença, mas ela não é doença. Por exemplo, a minha deficiência ela é uma consequência de uma catarata e de um glaucoma, porque minha mãe teve rubéola na gravidez. Ela é consequência disso. Eu não sou uma pessoa doente, eu tenho apenas uma condição. Uma condição humana que eu tenho é ter a catarata e o glaucoma como limitadores de alguns, de alguns recursos físicos, biológicos, tal, que devem ser compensados com o quê? Com garantia de direitos, com tecnologia assistiva, acessível, com uma postura inclusiva. Por que a quarta etapa é muito importante para a sociedade? Por que é muito importante que todo mundo estude junto, que não haja segregação na escola, que todo mundo trabalhe junto e tal? Porque isso é bom para todo mundo. Todo mundo sai ganhando. As pessoas que não têm deficiência também saem ganhando, porque aprendem a conviver com os talentos,
quanta gente talentosa tem por aí entre as pessoas com deficiência intelectual, com deficiência físico-motora, com deficiência auditiva, com surdez, com cegueira. Quantas e quantas, nossa, quantas e quantas pessoas talentosas, às vezes, a sociedade perde por causa do preconceito em relação à pessoa com deficiência, por causa do capacitismo, essa é a palavra que caracteriza esse tipo de preconceito. Como você bem falou, ser cego não é uma doença, foi consequência de alguma coisa. As pessoas ou sofreu um acidente, ou teve uma doença como você teve, ou alguma outra questão, mas ela em si não é. E você estava falando da melhoria da sociedade, esse avanço. A lei de inclusão tem 10 anos, é de 2015, e ela avançou em relação ao mercado de trabalho, à inclusão das pessoas. Eu queria aproveitar também, já emendar uma segunda questão, a questão da acessibilidade na cidade. São Paulo, por exemplo, que é onde a gente mora, tem umas calçadas esburacadas, é difícil, né? Não tem sinal sonoro em motel, é uma coisa de louco. Como é que se faz para melhorar isso, Marcos? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Ô, Norinha, tem muita coisa para avançar, mas também nesse sentido avançamos muito. Bom, primeiro, não funcionou apenas a lei de cotas sozinha, né? Ela é criada, na verdade, no começo dos anos 90, mas as empresas ficaram enrolando, não queriam cumprir. Só para quem não conhece, a lei de cotas é aquela que obriga empresas com 100 ou mais funcionários a ter uma participação no seu corpo de funcionários de pessoas com deficiência. Do surgimento da lei até final dos anos 90, quer dizer, do comecinho dos anos 90 até o final dos anos 90, não era cumprido, até que o Ministério Público do Trabalho começou a pressionar, multar, aí as empresas começaram a cumprir. A LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que é de 6 de julho de 2015, ela vem ajudar ainda mais a lei de cotas no sentido de que ela dá ela organiza de que forma a lei de cotas se torna coerente com a Constituição da República e com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006, da qual o Brasil se tornou signatário em 2009. Então, pronto, aí é outra história, você está se comprometendo em ser coerente com aquilo. E como ser coerente com aquilo? Você tem que ter uma lei que seja coerente com a convenção que o Brasil assinou. É a Lei Brasileira de Inclusão, que você bem citou, completou este ano, né, em julho, 10 anos de sua sanção, de sua aprovação. A Lei Brasileira de Inclusão fez avançar vários desses aspectos, né? Não só em relação às empresas, como às cidades. Tem coisas esdrúxulas, por exemplo, em Santa Catarina tinha uma cidade, Joinville, em que tinha um piso tátil que era encostado no muro. Isso não fazia o menor sentido. E aí a prefeitura teve que, porque agora nós temos base legal para isso, né? Não só a lei federal, como as leis municipais coerentes com a lei federal. A prefeitura teve que desmontar tudo isso e fazer o piso tátil correto. O piso tátil encostado no muro é convidar o cego a raspar no muro. Aí você fala de São Paulo. São Paulo é muito esburacada, sem dúvida. Aliás, calçadas de São Paulo, que eu moro aqui há 18 anos, são meio problemáticas, porque muitas vezes, ainda mais na região que eu moro aqui, né, eu moro a 2,5 quadras da Avenida Paulista, por ter muitas ladeiras, as calçadas são bem irregulares. Mas das grandes metrópoles do Brasil, por incrível que pareça, apesar dos problemas, São Paulo ainda está muito mais avançada do que outras, muito mais avançada do que o Rio de Janeiro, onde eu nasci, por exemplo, e de que outras cidades, quando o assunto é avanços inclusivos na estrutura urbana, nas empresas e na relação com a educação. Ainda tem muito para avançar, mas principalmente nesses aspectos da acessibilidade urbana e das empresas, avançou mais do que outras grandes cidades. Você citou a questão da educação, né? Você estava junto e misturado ali com outras pessoas. Mesmo assim, eu acho que uma pessoa completamente cega tem dificuldades na escola, né? Se não tiver essa rede de afetos que você falou aí. Aqui em São Paulo, em outros locais, já existem lei que garante psicólogos nas escolas. Aqui é um processo todo deturpado, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas mesmo com essa deturpação, a ideia é interessante, você ter corpo de psicólogos, de assistentes sociais, junto com a escola. Como é que a psicologia pode ajudar esse deficiente, ou às vezes até aquela criança que tem alguma dificuldade, ou auditiva, ou visual, mas os pais não conseguem perceber, né? E muitas vezes é a escola que pega isso. Na tua experiência, como é que a psicologia pode ajudar
tem um papel fundamental, tem um papel-chave, inclusive previsto em lei, né? Que são as pessoas de apoio nas chamadas salas de recurso. Quando a gente diz, olha, lugar de criança é na escola regular, misturado com todo mundo, eu sou um defensor da full inclusion, né, da inclusão total, a gente não está dizendo para largar a criança com deficiência numa escola, ou adolescente com deficiência, ou a adolescente com deficiência numa escola, com todo mundo que tem a visão normal, ou largar uma pessoa surda. Não, a gente está dizendo que é obrigação das secretarias de educação e também da escola privada, disponibilizar, a sala de recursos, para que essa criança possa se adaptar e aperfeiçoar a relação com tecnologias assistivas, porque na minha infância e adolescência, o que me salvou, eu não tinha esses óculos todos, esse óculos de leitura aqui que eu uso, a lupa que eu já mostrei, agora eu vou mostrar o óculos de leitura, que é uma lente grossona, uma lente arredondada e bem grossa, e no lado direito uma lente mais neutra. Esse óculos de leitura, a lupa, tudo isso só foi surgir na minha vida quando eu já estava na 5ª série. Então, nos primeiros 4 anos, era as Marlis que me ajudavam. A dona Marli Machado, minha professorinha primária, e a dona Marli de Almeida, minha mãe, que ampliavam as letras à mão para eu poder estudar. E vinha a tia Ieda. Olha que legal que você está falando, Mariana. Eu recebia uma vez por semana a visita da tia Ieda. Isso ainda anos 70, século passado. A tia Ieda era mandada pela Secretaria de Educação do município para me visitar uma vez por semana, saber se eu estou bem, mas isso era algo, né, surpreendente até para a época, que eu tenho uma gratidão enorme, tanto para minha mãe, minha saudosa dona Marli, quanto para minha saudosa professora Marli e para a tia Ieda. Essas pessoas de apoio, elas são fundamentais na nossa vida. Claro que elas não podem nos substituir, nem nos superproteger, mas elas são as que mostram que nós somos possíveis. Elas são as que mostram para a gente um horizonte de possibilidades. Elas atuam sobre a nossa autoestima. A minha mãe, aliás, nesse ponto, meu pai, que era aquele cara mais conservador, machista e tal, mas nesse ponto não tenho o que dizer do seu Hélio também. Então, essas pessoas de apoio são fundamentais. E eu incluo nessas pessoas de apoio o papel da tia, que era uma psicóloga que me ajudava. Então, vocês, psicólogos, têm um papel fundamental, porque a gente tem contra nós, ainda mais naquela época, toda uma cultura, toda uma forma, todo um universo psicossocial dizendo: você não é possível. Você vai ser jornalista, Marcos, enxergando pouco? Como é que você vai ser radialista? Como é que você vai ser professor? E essas pessoas que dizem: não, vai em frente, vamos lá, o que você precisa? Vamos ajudar. E aí eu quero incluir aqui também o meu irmão, 11 meses mais velho que eu, que também foi outro grande incentivador meu desde a infância. Meu irmão consertava os aparelhos de rádio junto com meu pai num certo período, antes do meu irmão se formar. Hoje em dia não, já há bastante tempo, ele é doutor em física pela PUC do Rio de Janeiro. Meu irmão é um cérebro fantástico, é uma figura fantástica, um intelectual incrível. Na adolescência, ajudava meu pai a consertar rádios e TVs. E ele, de vez em quando, soltava essa frase para mim: Marquinhos, eu vou consertar rádios para você falar dentro deles. O meu irmão com 14, 13 anos, eu com 12. Eu vou consertar. E deu certo, né? Então, ele consertou rádios e eu falei dentro do rádio. Em relação a esse encontro mundial da deficiência, é a primeira vez que acontece em São Paulo. É a primeira vez que acontece na América Latina inteira. Na América Latina inteira. É um encontrão, né? Mais de 1.000 pessoas. Como é que está sendo isso? Como é que foi a escolha de ser em São Paulo e como é que está a preparação? Eu sei que você está enlouquecido aí, né? Você reparou, né? Gente, é um evento enorme, me orgulho muito de ser responsável pela comunicação, não pela comunicação com a imprensa, para isso tem uma equipe de assessoria de imprensa, é uma equipe contratada, mas todos os veículos de comunicação da Organização Nacional de Cegos do Brasil e dessa que está a logo aqui, é o Fundo da União Latino-Americana de Cegos, da ULAC, estão sob minha coordenação. Então imagine o tamanho da responsabilidade. Por quê? É um evento, a World Blindness Summit, em espanhol, Cumbre Mundial sobre a Cegueira, em português, 11º Encontro Mundial da Deficiência Visual. Todos os 10 encontros mundiais de cegos aconteceram nos países do norte global. Primeira vez que vai acontecer no sul global, primeira vez que vai acontecer na América Latina, é tudo muito inédito. Agora, é uma trabalheira, gente. O evento vai acontecer no Centro de Exposições Distrito Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, começa na segunda-feira e vai até sexta, quer dizer, segunda a solenidade de abertura e alguns fóruns antes. Então vamos ter alguns eventos na própria segunda-feira à tarde, já no Centro de Convenções Anhembi. Logo depois tem a solenidade de abertura, vai vir o prefeito de São Paulo, o governador, a secretária nacional, o governo federal, a secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, que é a Ana
Paula Feminella. Depois, dias 2 e 3, terça e quarta, são seminários, debates e tudo, e na quinta e sexta, a Assembleia Geral que vai eleger a nova diretoria mundial da União Mundial de Cegos. Detalhe, estamos prevendo mais de 1.000 pessoas, representando mais de 1.500 pessoas, representando mais de 120 países, que estarão aqui em São Paulo, que já confirmaram a inscrição, fizeram a inscrição no site, aliás, as inscrições já estão esgotadas. Então, é uma responsabilidade enorme, é um evento que vai ter que ser feito simultaneamente em 4 idiomas. Então, imagine, português, espanhol, francês e inglês. Então, é uma enorme responsabilidade, me sinto muito honrado de estar na gestão de comunicação, dos veículos de comunicação, das organizações de cego nesse evento. E eu estava dando uma olhada no site, na programação, tem coisas muito interessantes, tem debates muito interessantes. Aí eu queria pontuar alguns aqui, se você puder fazer um comentário rápido, né? Maravilha. Braille na era digital. Que funciona isso com inteligência artificial? Hoje tudo tátil, hoje não é, muito mais visual nas telas. Uma outra palestra que me chamou muito a atenção, a questão da deficiência visual para as pessoas que estão em Gaza. Esse genocídio, essa tragédia que a gente vive diariamente. E também a questão de autonomia econômica, dos empregos e tudo mais. Esse conjunto de debates, como é que eles vão estar se organizando? E aí tem uma feira também, né? O que tem de novidade em matérias de tecnologia para as pessoas com deficiência visual? Você disse que eu estou com pouco tempo, então vou tentar resumir, mas olha, se a gente fosse falar de cada um... Você tem o tempo que você quiser, a gente está aqui conversando. Se a gente fosse falar de cada um desses, ia levar, mas enfim, resumo, sobre a questão do Braille. O que está sempre em debate é a vigência do Braille. Nós, da ONCB e nós, da ULAC, defendemos que o Braille ainda é vigente, que as novas tecnologias são bem-vindas, mas algumas coisas elas ainda não dão conta. Mesmo as novas, por exemplo, a alfabetização, o letramento, para a pessoa realmente dominar a escrita, dominar a construção cerebral da lógica discursiva, quer dizer, vou tentar traduzir isso para o português e não para o discurso acadêmico. Quer dizer, a forma como as pessoas constroem, organizam as frases, a escrita, né? A lectoescritura, como se diz tecnicamente, ela precisa ainda muito do Braille. Isso a tecnologia nos oferece, por exemplo, uma pessoa cega pega agora, eu posso mandar agora um texto aqui de 60 páginas em Word, a pessoa cega vai ouvir o texto inteiro em áudio. Bacana. Vai ouvir o texto inteiro em áudio, isso já há muito tempo, não é uma novidade, quer dizer, aliás, o pioneirismo disso foi de um brasileiro, através do sistema DOSVox, ainda nos anos 90. Então, assim, na UFRJ, no núcleo de computação da UFRJ, mas, assim, professor Antônio Borges, grande pioneiro do sistema DOSVox. Hoje em dia existem outros sistemas mais evoluídos, o Virtual Vision, o Orca, mas principalmente o NVDA, no computador, no celular, iPhone, o Voicemail, no celular, Android, o Talkback, que a pessoa ouve, escreve, que tá, né? Eu me comunico com o meu presidente, o Beto Pereira, o tempo todo assim. Eu vou mandando texto, ele vai ouvindo, responde em texto também, e ele é cego total. Mas tem algo que é fundamental, que é para a pessoa dominar a escrita, Não por acaso, nós, deficientes visuais, temos algumas dificuldades com ortografia. Uma das ironias do meu destino é que uma das minhas profissões hoje em dia é ser revisor de texto, né? Mas sempre foi um desafio para mim, porque a pessoa deficiente visual ela não tem tanta memória das letrinhas, né? Mas com o tempo eu fui desenvolvendo essa capacidade. Na adolescência cometia muitos erros de ortografia, porque a gente não tinha muita referência escrita do que é audível. Então o Braille é muito importante, porque através desses pontinhos que estão simbolizados aqui atrás de mim, a pessoa vai se acostumando com as letras corretas para cada palavra, vai sabendo que osso não é com cedilha, né? E essas coisas você tem que pegar através de um processo de letramento, que o áudio não te dá. Eu sou apaixonado por áudio, eu trabalho em rádio, então o Braille ainda é vigente. Então, por isso do debate, né? Braille ainda, sim. E existem as tecnologias que associam o Braille à tecnologia, como a linha Braille, por exemplo, é uma delas, que é a tecnologia mais moderna. Quanto à questão da Palestina, ela é crucial hoje em dia. Primeiro, é crucial do ponto de vista geral, humanitário. O que está acontecendo é um absurdo completo. Em nome de uma guerra, alguém se acha no direito de permitir que pessoas passem fome, por exemplo, ou que sejam atingidas por bombas em um hospital.
Mas um outro aspecto disso são as sequelas da guerra no corpo físico. E, portanto, estamos falando de deficiências que são consequências dessas sequelas. Então, era um debate muito importante e que bom que vamos tê-lo na programação. A Feira Internacional é uma tradição das organizações de pessoas cegas, quando realizam grandes congressos. Então, é uma grande oportunidade. É uma oportunidade para a pessoa com deficiência e é oportunidade também para quem negocia com esse tipo de produto, porque, imagina, são raros momentos que você vai ter pessoas de vários países ali, circulando naquela área, né? Circulando naquele espaço. Então, é a oportunidade de mostrar tecnologias que melhoram a acessibilidade, tanto das pessoas cegas, quanto das surdas, quanto das cadeirantes, quanto das pessoas com deficiência intelectual. Eu estava vendo a programação, tem coisas de fato bastante interessantes. Quem tiver a oportunidade de acessar o site vai ver como é rico esse processo. Você estava falando na memória, a construção do Braille. A construção da escrita e da fala são dois processos diferentes. São quase duas línguas diferentes. Né? A gente que é jornalista, é um tempo que gravava a entrevista, na hora de tirar, às vezes eu tinha um assistente, ia tirar ipsis literis, você não entendia absolutamente nada do que a pessoa estava falando. Você precisa quase que traduzir o que a pessoa fala para a linguagem escrita. Acho que o Braille também ajuda nesse sentido, como você organiza a tua fala, que é diferente. A escrita e fala percorrem caminhos no cérebro individuais. E tem às vezes um pouco de folclore, ou também um pouco de ciência nisso, que pessoas que têm uma deficiência acabam desenvolvendo outras habilidades. Então, por exemplo, um cego tem uma audição muito melhor, muito mais apurada para compensar a visão. Até onde isso é fato ou mito, Marcos? Ela é em parte fato e em parte mito. E muitas vezes é usada para, em vez de ajudar no combate ao preconceito, essa reflexão é usada muitas vezes para reforçar ainda mais o preconceito. Norian, todo segmento humano, seja ele de... por isso que é injusto dizer assim, todo mexicano é dramático. Não. Toda generalização é um grande erro, né? Aqui, vamos aqui resgatar a filósofa da escola de Lukács, a filósofa húngara, Agnes Heller, no seu famoso livro Cotidiano a História, que é dos anos 50, mas é super atual, em que ela diz, um dos maiores males desse mundo atual que vivemos, burguês, olha que ela já dizia isso nos anos 50, né? É que ela chama de ultrageneralização, né? Essa ideia de que todo alfaiate, né? Lembra? A gente ouvia isso até de tios, né? Todo alfaiate é gay, todo não sei o quê, todo cego é isso, todo baixa visão é aquilo, todo surdo é aquilo outro. Na verdade, são ideias eivadas de preconceito. E é o que a Agnes Heller chama de ultrageneralização, né? Que é quando você generaliza tudo. Então vamos com calma. O que dá para dizer é a necessidade faz um pouco da nossa história. Quer dizer, nós, pessoas cegas, e nós, pessoas com baixa visão, temos a necessidade de aguçar outros sentidos. Mas mesmo entre nós, uns vão aguçar mais, outros vão aguçar menos. Então, o que não dá para fazer, que eu já ouvi algumas palestras, todo cego é assim, mas não. Eu conheço cegos que são cegos e são desatentos, né? Até ouvem bem, mas, sabe, viajam na maionese, piram na batatinha. Eu tendo a ser mais ligado na audição por causa das profissões que eu escolhi. Então a gente tem que tomar muito cuidado para isso não virar uma generalização. Quanto à primeira parte do teu comentário e pergunta, ela tem um aspecto muito interessante, Noria. Isso daria vários pode sim. A gente podia fazer porque aí mistura a minha profissão com a sua, a minha de professor de comunicação com a sua de psicólogo. Olha que interessante. Como a gente constrói tanto os nossos dados objetivos quanto a nossa subjetividade através ou da escrita ou da oralidade. Né? O discurso oral, a oralidade, ela é altamente construtora do jeito latino-americano de ser. De novo, sem querer generalizar, todo lugar. O que dá para dizer é que a gente tem certas tendências. Nós, pessoas com deficiência visual, temos a tendência de escutar melhor. Não quer dizer que todos nós escutamos de forma melhor. Então, a gente sempre fala de tendência. Quando o pessoal diz assim, o paulista é trabalhador. Você pode dizer como uma tendência, mas também conheço muito paulista preguiçoso. Então, assim, tem que tomar cuidado com a generalização, mas dá para falar de algumas tendências que são construídas culturalmente. Então, olha que interessante que você levantou, Norian. Não por acaso,
as culturas anglo-saxãs e principalmente a cultura germânica é mais objetiva, porque é fortemente construída através da cultura do escrito, né? O alemão, numa reunião, ele não fica gastando os primeiros 5 minutos para perguntar como é que você está, e o cachorro da tua casa que estava doente, está bem, não sei. Ele começa a reunião, ó, temos isso, decidiu, está resolvido. Nós, latino-americanos, somos muito influenciados pela cultura oral. É o que você falou, quer dizer, a construção do nosso cérebro foi feita, a construção das nossas formas de nos relacionar com a linguagem dos afetos e com a construção da subjetividade. Como é que a gente pensa uma coisa? Traduzindo essas coisas acadêmicas. A linguagem com qual a gente fica feliz, triste e tal. Né, de que forma a gente ouve uma coisa e se fica magoado, ouve outra coisa e fica feliz e tal. É a forma como a gente constrói nossos afetos. E a forma como a gente constrói a subjetividade, quer dizer, qual a ideia que a gente tem de que é ser feliz, qual a ideia que a gente tem do que é ser uma pessoa realizada. Tudo isso foi muito originariamente construído no oral. Ainda que na escola a gente tenha escrito. Porque tudo isso foi muito construído na vovó que contava a história, nas historinhas da mamãe, nas histórias do papai, na coisa do estar junto e oralizar, quer dizer, contar coisas de forma oral. Então, uma mentalidade latino-americana, de novo, não estou generalizando, estou dizendo, tem uma forte tendência a formas de pensar, a jeitos de pensar o mundo construídos no oral, que tem o apoio do escrito, mas é construído no oral. Já outras civilizações, outros países, outras regiões, constroem a forma de pensar o afeto e de pensar a subjetividade, como é que você pensa o mundo, a partir do escrito. Então, o que você fala faz todo sentido, não por acaso. Aqui, por exemplo, aqui no Brasil, ou em países vizinhos nossos, como a Argentina, como o Chile, ou um pouco mais acima, como o México, alguém ficaria ofendidíssimo se você começasse essa gravação dizendo assim: estou na linha agora com o Marcos Aurélio, jornalista, professor Marcos, conte aí sua história. Não, você fez toda uma introdução, você cumprimentou a pessoa. É o que eu digo quando eu estou dando aula de locução. Eu digo, olha, você, antes de qualquer conteúdo, você é companhia. As pessoas que ouvem um podcast, elas, na verdade, elas não estão só querendo saber o que o Marcos Aurélio vai contar. Não sou eu aqui a estrela. O conteúdo meu pode ser útil e tal. Não estão querendo só ouvir o que o Norian vai contar, não. Elas estão esperando também que energia eu e Norian vamos passar na voz. Esse jeito de falar do Marcos, esse jeito de falar do Norian, construirão uma companhia agradável? Para alguém que não tem isso como um conceito de vida, não está nem aí, está preocupado com o nosso conteúdo. Mas para um típico latino-americano que mora, ele espera muito mais do que só conteúdo. A nossa construção do pensar, do se relacionar com o mundo, nossa, que eu digo latino-americana, é muito mais do que você chamou da cultura oral, Norian, do que da estrutura escrita. Só que a gente precisa muito da escrita para organizar os pensamentos e para organizar e para aprofundar nossa relação com o mundo. Inclusive porque a própria constituição da nossa sociedade, ela é feita da oralidade, ela é feita dos negros, dos indígenas, de toda essa... E que tem uma tradição oral muito forte e que foi passando. Até, inclusive, muitas piadas que a gente faz com portuguesa, porque a língua portuguesa de Portugal ela é mais fechada, ela é mais literal do que o português brasileiro, né, que tem mais maleabilidade, incorporou muita coisa das culturas que por aqui vieram. Aliás, acabei de ver, gente, antes de gravar com o Norian, que acabei de ver, porque eu estava resolvendo demandas do Encontro Mundial, fui abrir meu Instagram para ver uma postagem que eu fiz da União Latino-Americana de Cegos, acabei de ver um ótimo sobre isso, aparece uma menina dizendo assim, falando para o celular, traduza para o espanhol. Olha, fulana, eu não vou poder ir no compromisso, mas eu adoraria estar aí, porque, na verdade, eu sempre quis estar aí, mas estou com os compromissos, não vou poder estar aí, mas da próxima vez estou aí. Traduza. Não vou. Pronto, traduziu. Então, nós, latino-americanos, temos uma forma, digamos assim, mais repleta de afetos envolvidos. A forma como a gente não diz apenas uma frase, a gente diz uma frase repleta de um histórico de vida da gente. Cada frase é resultado de um histórico de relações humanas que a gente estabeleceu e que foram construindo nossas subjetividades, nossa forma de ver o mundo.
Marcos, só uma correção, eu sou jornalista também, não sou psicólogo, produzo aqui para o Sindicato dos Psicólogos com muita honra esse Rapaz, eu programa. jurava, porque você fala com tanta propriedade sobre o tema, que eu jurava que você tinha as duas profissões, que você era jornalista e psicólogo, né? Não, eu faço a lição de casa, eu leio bastante. Que coisa boa. E aí, para a gente fechar nosso programa aqui, uma curiosidade, Marcos, como que uma pessoa cega sonha? Né? Tem imagens, tem sons, Rapaz, tem... isso E, depende. juntando aí para a gente finalizar, o que é que o Marcos sonha para um Brasil mais inclusivo? Começar então como uma pessoa cega sonha. Eu nunca vou saber dizer isso exatamente por o fato de eu não ser cego total, mas posso ajudar, de ouvir os meus colegas de profissão, meus colegas, as 13 pessoas que trabalham comigo, todas cegas, algumas ou com baixa visão, outras na equipe da UNCB, os meus diretores na UNCB e na ULAC. Tudo depende de como essa pessoa adquiriu essa cegueira, né? Se essa pessoa já nasceu cega, ela não tem as referências visuais. Então ela tenta criar o seu próprio imaginário do que é a imagem, mas os sonhos são muito mais baseados no som. Porque, na verdade, o sonho, né, podíamos aqui usar uma lógica freudiana e dizer que o sonho é uma construção que, em parte, tem a ver com os desejos, né, desejos não realizados, e em parte com as chamadas, com o que Freud chamava de associações. Eu acho que eu e você, a gente vai tomar um processo por estarmos nos metendo no exercício legal da profissão de psicólogo, né? Mas, enfim, citando Freud, mas o tal das associações, que é o seguinte, a gente associa uma série de coisas, por isso que diz, nossa, ontem eu tive um sonho maluco, eu sonhei, vou inventar uns nomes aqui, uns nomes fictícios, né, vou criar aqui. Eu sonhei que a minha tia Claudete estava numa reunião com o gerente da minha empresa, sendo que a minha tia Claudete nunca estará na reunião com o gerente da empresa, porque são duas pessoas totalmente diferentes. A gente não mistura essas coisas no sonho. Então, o sonho é uma mistura de várias associações que vão construindo um roteiro que nos ajudam, até psicologicamente, a lidar com a dura realidade. Mas vão construindo um roteiro meio louco, que vai juntando coisas que na vida real a gente não tem como juntar. Mas o sonho é essa associação de coisas. O cego, ele não tem essa associação de imagem. Então ele cria imagem imaginada, mas basicamente o cego que eu digo de nascença, o cego que nunca teve referências. Então, por exemplo, tem uma grande amiga minha que é cega total e ela sabe as cores, vermelho, azul, branco, ela sabe o que são. Ela hoje tem 30 e poucos anos, mas sabe quais são. Por quê? Porque ela enxergou até os 6 anos de idade. Então ela lembra das cores, ainda que com 6 anos de idade tenha perdido a visão. Então tudo vai depender de que referências você tem. O sonho, ele não é inventado exclusivamente, né? Ele é uma construção cerebral a partir de associações de coisas que você já teve registro. Uma associação maluca, anárquica, de um roteirista doido, mas são associações de coisas existentes. E a última pergunta, qual era mesmo? O que você sonha para esse país? Eu sonho que a gente aperte o acelerador. O que eu chamo disso? Eu acho que a gente já conseguiu muitos avanços. Tivemos um período aí de retrocessos, né? O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi desmontado no período entre 2019 e 2022, depois foi reconstruído. Eu sonho que a gente não tenha mais retrocesso, que a gente possa seguir nos avanços na garantia e defesa de direitos. Não para mim, eu sou um homem que vai fazer 64 anos agora no dia 15 de setembro, eu sonho isso para minha filha do meio, que eu tenho 3 filhas do primeiro casamento, e a minha filha do meio também é pessoa com deficiência visual, enxerga um pouco mais do que eu, porque nasceu numa época em que a medicina já estava mais avançada. Ela nasceu no final, na segunda metade dos anos 80. Eu sonho em um país em que as pessoas sem deficiência reconheçam o valor e a importância da convivência com as diferenças. Percebam que talento não se pode desperdiçar. O mundo não tem, assim, tantos talentos, mas todas as pessoas merecem respeito e admiração. E quando você respeita e admira toda a diversidade humana, a chance de você contar com amigos talentosos, colegas de trabalho talentosos e talentosas que vão te ajudar a obter sucesso nos seus objetivos, a chance aumenta. Quando você fecha as portas para pessoas com deficiência, você está fechando as portas para as chances matemáticas de ter talentos ao seu lado. Vamos viver a inclusão, nada sobre nós sem nós, portanto, quando tiver alguma decisão que envolva pessoas com deficiência, chamem as pessoas com deficiência para opinar a respeito e convido todos e todas aqui para que acompanhem no canal YouTube ONCB na Rede
O de organização, N de nacional, C de cegos, B de Brasil, Organização Nacional de Cegos Brasil. Canal YouTube ONCB na rede e na rádio ONCB, o aplicativo vocês podem baixar no celular, acompanhem o 11º Encontro Mundial da Deficiência Visual. Vai ser um encontro transmitido também, para quem não pôde estar, e como disse Norian, ó que interessante, não foi eu que disse, foi Norian, os temas em debate estão muito interessantes. Se estão interessantes, como diria Bertold Brecht, vamos tornar interessantes os interesses, então vamos acompanhar o Encontro Mundial da Deficiência Visual. Marcos Aurélio de Carvalho, um prazer ter essa conversa, muito obrigado. Vamos acompanhar sim. Quem por acaso estiver nos assistindo ou nos ouvindo, que a gente faz também tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube, já depois do dia 5, pode acessar a programação do encontro, vão ter muitas coisas para refletir a respeito desse tema. Pode sim, diálogos da psicologia com a sociedade, sempre antenado com o que acontece na nossa cidade. Muito obrigado, Marcos. Um grande abraço, gente, uma honra. Bom encontro e tamo juntos! Um afetuoso abraço. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas do contemporâneo, ligados direta ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Envie seus comentários, críticas e sugestões, isso é sempre muito importante para nós. Gostou do nosso episódio? Então nos siga pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify. Isso nos ajuda bastante a sempre estar levando debates de qualidade, com boas reflexões até você. Então, até a nossa próxima conversa. Tamo juntos!